Pois bem, parece que a Polícia Federal oficialmente rejeitou a delação premiada do Vorcaro, né? A segunda versão da delação premiada do Vorcaro, né? Lembra que ele tinha feito uma delação premiada, foi recusada, dessa vez foi recusado de novo. A novidade é que essa nova delação premiada pelo menos traz algumas coisas, tá? A delação continua sendo negociada pela PGR, mas a expectativa é que ela não vai passar. Pelo menos é isso que torcem os petistas. Por quê? Porque, olha só, o Alcolumbre foi entregue nessa delação. Isso é muito bom, porque o Alcolumbre, todo mundo sabe que está enrolado com esse negócio do Banco Master, né? O Instituto de Previdência do Amapá forneceu ali, botou mais uma grana enorme no Banco Master e coisa e tal, tem um monte de ligação com o Vorcaro, e de fato o Vorcaro entrega o Alcolumbre nessa delação e entrega também o PT da Bahia, mais uma vez. A gente já falou mais cedo que ele já tinha colocado o pessoal do PT da Bahia, e agora mais uma vez ele colocou isso daqui. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Toda Desgraça para Petista é Pouco, Cristiano Fischer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né? Alcolumbre e PT da Bahia aparecem em novo capítulo das revelações de Vorcaro. Aqui, ó. Desde que eclodiu o escândalo do Banco Master, chama atenção por uma série de razões. Dos maiores rombos financeiros da história, meteórica ascensão e não sei o que lá. Só que a gente sabe que tem coisas nisso daí, né? Tem a ligação dele com o Alcolumbre e outras pessoas aqui, ó. Conforme apurou a reportagem da Veja, um dos novos e mais bombásticos segredos envolve o senador Davi Alcolumbre. Há uma coisa importante, tá? Mesmo a delação premiada sendo recusada, isso daqui a polícia pode usar, tá? É lógico, ela tem que investigar, tem que levantar as provas por conta própria, né? Não pode... A vantagem da delação é que supostamente o Vorcaro entregaria não só a informação de que teve essa propina para o Alcolumbre, mas também os detalhes e provas de que isso aconteceu, né? Aqui no caso, a Polícia Federal vai ter que rebolar para achar as provas disso daqui. Mas sabendo o que aconteceu, não é muito difícil, né? Aqui, ó. O presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todo mundo sabe que é um pilantra, né? Segundo o relato, o ex-banqueiro teria feito ao Alcolumbre um pagamento de 30 milhões de dólares, cerca de 155 milhões de reais. De acordo com a proposta de confissão, o valor foi depositado em uma conta secreta no exterior e repassado ao parlamentar pelo apoio dado numa demanda de interesse do Banco Master, em transação operada por Augusto Lima, o Guga Lima, o cara do PT, o cara ligado ao PT, né? Que era ex-sócio do Vorcaro. O ex-banqueiro se dispôs também a falar sobre seus negócios nebulosos com o PT da Bahia, citando especialmente Rui Costa, o chefe da Casa Civil de Lula, né? Até recentemente. O Rui Costa era o chefe da Casa Civil do Lula, ele saiu porque ele planeja se candidatar na eleição, então na desincompatibilização ele saiu da Casa Civil, né? Mas finalmente aparece o Alcolumbre nessa história. Que o Alcolumbre tem merda com o Vorcaro, todo mundo sabe, né? Agora você vê o tamanho da merda, né? Porque foi... a Amapá Previdência, né, comprou 500 milhões de reais de títulos podres do Banco Master, e o Alcolumbre recebeu de volta 155 milhões de reais, olha que coisa. O lucro do Vorcaro foi 345 milhões de reais. Né? É impressionante essas contas de milhões de reais, né, bicho? Porra, 1 milhão de reais é dinheiro pra caramba pra gente. Aí tem conta de 500 milhões, menos 155 milhões, eu não sei o que lá, caramba, bicho. É muito dinheiro que esse pessoal rouba, né? Enfim, está explicado aqui, o banqueiro disse que teria feito esse pagamento ao Alcolumbre no exterior, numa conta secreta do Alcolumbre, né? Bom, a Polícia Federal ela pode procurar essa conta, né? Não tem muitos lugares aí em que os brasileiros costumam ter conta. Estados Unidos é um desses lugares, mas tem outros lugares aí, outros paraísos fiscais em que costuma ter esse tipo de coisa, né? Como foi quebrado o sigilo bancário das empresas do Vorcaro, de algum lugar saiu esse pagamento aí de 300 milhões que chegou lá no Alcolumbre. Não é difícil da polícia identificar isso daí e chegar nessa transação e botar o Alcolumbre na roda, né? Vai ser lindo isso acontecer, né? Alcolumbre merece, porque é outro que segurou os pedidos de impeachment para o STF esse tempo todo. Prometeu que ia fazer impeachment de ministro do STF e segurou esse tempo todo, não fez. É verdade que eu tenho uma dívida de gratidão com o Alcolumbre, pelo Messias, né? Pelo Messias do Lula, que ele conseguiu dar um jeito de recusar o Messias. Mas é muito pouco, né? Dava para ele fazer muito mais coisa lá, para fazer um impeachment de uns 2 ou 3 ministros do STF ali, né?
Aqui, ó, o ex-banqueiro se dispôs a falar sobre o negócio do Rui Costa. Então, aqui, ó, segundo ele, a história começou em 2007, durante o governo Jacques Wagner na Bahia, com o nome Cesta do Povo. A gente já sabe dessa história, né? O Cesta do Povo, na verdade, era o supermercado Ebal. Havia um supermercado público na Bahia chamado Ebal, e esse supermercado tinha um cartão chamado Cesta do Povo, né? A iniciativa foi criada para permitir que servidores públicos estaduais realizassem compras nos supermercados públicos com desconto direto na folha de pagamento. Com a entrada de Vorcaro na operação, na verdade foi o Augusto Lima que comprou a Ebal e junto com a Ebal comprou o cartão Cesta do Povo, né? O Cred Cesta virou uma das principais operações de crédito consignado da Bahia, especialmente na modalidade reserva de cartão consignado. Em 2022, já na gestão Rui Costa, o sucessor de Jacques Wagner, um decreto estadual restringiu a portabilidade dessas dívidas para outros bancos, medida que ampliou a presença na instituição financeira no setor. Você tem no Brasil a portabilidade de dívida. Você pode, se tem algum banco oferecendo uma dívida, um juros mais baixo pela sua dívida, você pode mudar a sua dívida de um banco para o outro e como o juros é mais baixo, você paga menos na mensalidade, né? A ideia disso é permitir essa competição entre bancos e dessa forma baixar a taxa de juros. É uma coisa positiva isso. Só que o Jacques Wagner foi lá e botou um decreto proibindo fazer isso com o Cred Cesta, ajudando, evidentemente, o Banco Master. Por quê? Porque provavelmente o Banco Master estava com uma taxa de juros alta, né? Se tivesse com taxa de juros baixa, não precisava preocupar com isso, porque, né, poderia fazer a transferência, ninguém ia fazer a portabilidade, porque, né, se a taxa de juros está baixa, vai estar baixa no outro lugar também, vai estar baixa aqui, você não ganha nada transferindo, né? É porque provavelmente a taxa de juros estava alta no Cred Cesta, no Banco Master, e estava baixa nos outros bancos, né? Ou seja, na prática, o governo do PT baiano realizou uma operação para se tornar um dos principais parceiros do Vorcaro. O ex-banqueiro ainda não detalhou a que custo se deu essa relação. Ou seja, repara que no caso do Alcolumbre, ele falou aqui que ele deu 30 milhões de reais, desculpa, 30 milhões de dólares, 155 milhões de reais para o Alcolumbre em troca de um processo que interessava para ele. Tá? Mas aqui não está dizendo qual teria sido essa emenda que foi interesse dele lá no Senado, né? Agora, aqui no caso do Rui Costa, ele não fala quanto é que ele deu de dinheiro para o Rui Costa nem aonde, né? Repara que isso aqui é um problema. Eu espero que a polícia saiba, então, isso, né? Porque se a Polícia Federal aceitasse essa delação premiada, ele teria que explicar exatamente como que ele deu esse dinheiro para o Rui Costa, quanto que ele deu, quando que ele deu. Já está claro aqui qual foi o favor, qual foi a contrapartida que o Rui Costa fez para ele, qual foi a contrapartida que o Jacques Wagner fez para ele. Agora, ele pagou por isso, né? Isso não foi de graça, né? Isso não foi na camaradagem, né? No espírito de amizade, né? Teve dinheiro aí, o Vorcaro deu grana para esse pessoal. E como é que foi que essa grana chegou no PT da Bahia? E eu acho uma pena isso daqui, tá? Aí, ou seja, a gente fica sabendo aqui que agora aqui, ó, o Brasil 247 está comemorando aqui, ó. PF comunica a Mendonça rejeição da nova proposta de delação do Vorcaro. O PT não quer essa delação não. Por quê? Porque isenta o Flávio Bolsonaro, diz que o Flávio Bolsonaro não fez nada de errado, que o tal do filme Dark Horse lá foi um investimento do Vorcaro, que não teve nada de errado, não teve contrapartida, né? Lembra, isso é muito importante. O ponto é ter a contrapartida. Isso é que caracteriza a corrupção, né? Então você tem aqui, ó, o Alcolumbre fez uma medida, votou uma medida de interesse do Banco Master no Senado, e com isso o Banco Master deu 30 milhões de dólares para ele, fechou o circuito, o toma lá da cá. A mesma coisa aqui do Jacques Wagner e do Rui Costa, né? Aqui ele não fala qual foi o toma lá, mas fala qual foi o da cá, né? Deu o da cá, o Cesta do Povo ali, o Cred Cesta do governo baiano, né? E esses decretos que o Jacques Wagner fez, isso custa dinheiro, meu amigo. Esse decreto do Jacques Wagner aqui custa dinheiro. No final das contas, o Vorcaro deu um jeito aí de dar dinheiro pro Jacques Wagner de alguma forma. Pode ter dado caixa 2 de campanha, pode ter dado de um monte de maneiras, né? Tem que saber aí o que exatamente que ele está dizendo. Só que aí que tá. Se fechar a delação premiada, ele tinha prometido exatamente contar tudo isso e entregar as provas disso. Eu pensei, não, vai pegar o Jacques Wagner, vai pegar o Rui Costa, não vamos fechar não, né? Aqui, ó. PF formaliza a rejeição da delação de Vorcaro e comunica a defesa do Daniel Vorcaro disso, tá? Os investigadores da PF decidiram rejeitar formalmente a delação de Daniel Vorcaro. Bom, verdade seja dita, pode ser que eles rejeitaram porque eles já sabem disso tudo, eles já têm essas informações todas.
Se ele já tem essas informações todas, pô, o que tá faltando o quê para prender o Rui Costa, pô? Bota o Rui Costa na cadeia, bota o Alcolumbre na cadeia, pô. A opção por não aceitar a segunda proposta apresentada pelo dono do Banco Master já foi comunicada aos defensores do banqueiro. Vorcaro segue ainda na mesa de negociações com a PGR, que avalia os novos dados trazidos por ele para reforçar o valor de sua potencial colaboração com as investigações. Um desses casos, relatados aos investigadores pelos defensores do banqueiro, foi revelado pela Veja há pouco na capa de edição que chega aos assinantes nesta sexta-feira. O dono do Master ofereceu relatar os detalhes de uma operação no exterior que resultou num repasse de 30 milhões de dólares ao Alcolumbre em troca de alguma coisa, né? E Vorcaro também detalhou o esquema de corrupção envolvendo o PT da Bahia. Pronto, não queremos delação não fale isso não, tadinho do Jacques Wagner, do Rui Costa, não, a gente quer pegar o Flávio Bolsonaro, não queremos pegar o Rui Costa e o Jacques Wagner, não. É o que eu falo para você, né? Mas vamos ver, bom, existe a possibilidade da PF já ter essas informações, né, e não precisar disso. Vamos torcer para ser esse o caso, né? Eu não, eu tô achando que eles melaram a coisa de propósito porque viram que atingiu o governo petista em cheio, né? Ia ficar ruim. Para o STF, Alexandre de Moraes e Toffoli já estão enrolados, ia ficar ruim para o Senado, o Alcolumbre, que tem segurado os pedidos de impeachment de ministro do STF, ia ficar numa situação ruim. E lembra, o vice-presidente do Senado é do PL, tá? Então lembra que se cair o Alcolumbre, entra um presidente do PL lá no Senado Federal, tá? Então não seria ruim a coisa não, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Mas eu acho que eles não vão fazer nada em termos de prisão do Alcolumbre antes da eleição desse ano, né? Infelizmente. Tá tudo aqui, todo mundo se preparando para pizza, cara. É impressionante, bicho. Uma vontade muito grande de ter pizza nisso daqui. Enfim, vamos ver o que vai sair disso daqui. Agora, a vantagem é essa, né? Essas informações que ele já passou para a PF e para a PGR, isso continua valendo, tá? Isso não some, não. É que ele tinha prometido detalhar essas coisas, e não detalhou porque não foi aceita a delação, né? Vamos ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.